é justo. Deputado João Pinto, já vamos estender o debate aí, vamos organizar isso. Primeiro a pedir a palavra foi o deputado João Pinto. Paulo Julião, ilustres colegas do painel, veja que, afinal de contas, depois de ouvirmos as descrições que a nossa colega nos coloca, afinal de contas, é importante, contrariamente ao que ouvimos dizer aqui, bom, parece que a sociedade civil está toda, apoia o discurso da UNITA, que é de que em todos os municípios devem ser implementadas autarquias locais. Foi que a deputada Mihaela Weber procurou dizer que toda a sociedade civil está de acordo com, ou os presentes aqui estão de acordo com a UNITA. É normal, é democrático, mas não é verdade isso. Não é verdade, porque a UNITA não pode manipular os angolanos. Veja, o discurso começou dizendo-se que não se podem criar um critério de gradualismo geográfico e estamos aqui a dar dados, como o secretário de Estado procurou apresentar, que o que se pretende nesta fase experimental, se for ao implementar as autarquias locais, deveremos atender o que é o critério objetivo, resultante do que é, primeiro, do esforço, do dever de garantir a desconcentração financeira que está a ser feita, ou a municipalização dos municípios, mas também não só. É preciso sabermos que autarquias locais pressupõe ser uma pessoa jurídica diferente do Estado, primeiro, não é soberana. Segundo, ter órgão regulamentar próprio, ou governo circunscrito ao município, eleito e responde perante as populações. Mas não só. É importante que os residentes no município, segundo diz a própria Constituição, o princípio da autonomia local e o âmbito da autonomia local, os recursos financeiros das autarquias locais devem ser proporcionados às atribuições previstas pela Constituição ou por lei, bem como, ilustres colegas, permitam concluir o meu raciocínio, bem como os programas de desenvolvimento aprovados. A lei estabelece que uma parte desses recursos financeiros das autarquias locais devem ser provenientes de rendimento dos impostos locais. Ou seja, não há autarquia, como disse o secretário de Estado, não deve haver autarquia local sem que exista autonomia patrimonial, ou seja, ela tem que ter espaço próprio de atuação que não depende do governo, porque se for o governo a disponibilizar todo o orçamento, cria aquilo que se chama, retira a autoridade da autonomia patrimonial e financeira. Mas nós temos os nossos primos que falam português em África e qualquer deles tem autarquias há mais de 25 anos. Moçambique tem autarquias há 26 ou 27 anos. Cabo Verde tem autarquias há 31, talvez 31 anos. Portanto, veja esta questão. Nós somos orgulhosos daquilo que é nosso, nós temos orgulho de ser angolanos, nós somos um país extraordinário, não temos nada que nos diga que somos inferiores aos outros. Então, com este nível de país, com este nível de quadros, nós não soubemos abraçar caminho de desenvolvimento. Porquê? É a pergunta que nós podemos fazer, porquê? E porquê que está tão difícil assim termos um consenso na aceleração destas metas? Olhe, porque o país está refém do partido que governa. Hoje, os interesses do partido que governa estão a retardar o desenvolvimento deste país. Os interesses daquela meia dúzia de pessoas que estão sentadas no birô político estão a retardar e têm o país refém dos seus próprios interesses. E, portanto, as decisões estratégicas que têm atrasado o país têm-no feito porque têm medo de abrir o país a uma verdadeira pluralidade democrática. E sem dúvida que é este o elemento que atrasa as autarquias. As autarquias não são, estou a responder a primeira parte agora da sua pergunta, uma solução automática em si própria. Não, não são uma solução automática. É preciso criá-las e é preciso investir nelas. Há, por parte daquilo que o MPLA nos tem trazido, uma visão completamente errada também do modelo de criação destas autarquias. Reparem que esta proposta que foi levada para a Assembleia Nacional querem trazer algo muito pior do que aquilo que já existia aqui. E eu explico. O que está na Constituição não tem nada de mal. A questão do gradualismo que está na Constituição...
Outro elemento importante é que todo residente no município é preciso que a fixação e a mobilidade dos eleitores, dos residentes no município, dos municípios, haja um controle efetivo, o mesmo que dizer que não pode no município haver eleições, como em todo o território nacional, sem um controle efetivo, tomando em conta o risco que pode gerar da polêmica que se cria em relação à mobilidade demográfica. É importante que não se trata apenas da eleição, é importante que haja pessoas, capacidade contributiva, assim como um filho que se diz que quer sair da casa do pai, vai ter que arranjar uma casa, vai ter que comprar uma casa, vai ter que se casar e vai ter que ter rendimento para sustentar a família. Isso é que é a autarquia. A autarquia é um órgão com um governo próprio, com capacidade regulamentar própria. Aí sim, o doutor Inglês coloca uma questão muito importante, que é, sim, nós não podemos discriminar, mas a fase experimental não pode em todo o território implementar as autarquias, até porque essa reforma gera confusão. A Constituição não permite Agora, fase experimental, doutor. Essa que é a estamos questão. a dizer... E é isso que o doutor Carlos Feijó efetivamente afasta. O doutor Feijó, doutora Mihaela Weber, tem que entender que o doutor Feijó tem todo o direito, como acadêmico, de dar uma opinião. Mas as opções legislativas e o debate que vamos fazer, ou que vamos fazendo, nos obriga a dizer se há uma opinião doutrinal, num dado contexto, escreveu-se isso, mas a realidade que nós vivemos, temos que repensar. Então, se países como Portugal, que na febre de 76, e aqui figuras históricas que conhecem bem isso, criaram autarquia em todas as freguesias, em consequência da situação econômico-financeira que se vive, tiveram que fundir, tiveram que extinguir para evitar situações em que existe a autarquia, tudo muito bem, o povo vota, mas não há recursos. Ou seja, para garantir o funcionamento. O reverendo Tony Nzinga coloca uma questão e concordo com o reverendo. Ninguém deve ser discriminado. É claro que o nosso processo histórico foi um processo violento, revolucionário. A presença colonial foi uma presença colonial violenta, temos que reconhecer. Mas o que se pretende aqui mesmo é dar voz às populações, mas atendendo em conta... Por favor, conclua que aí na plateia também tem pessoas interessadas. Tendo sempre em conta o objetivo a longo prazo é criar condições para que todos participem. Mas numa fase em que o país pretende implementar as autarquias locais, temos que fazer opções. Agora, é claro que o debate vai nos levar no sentido de atender os critérios funcionais, geográficos, mas com a proporcionalidade necessária e não com discriminação arbitrária de mero critério financeiro. O que deve haver é equilíbrio.